O objetivo desta conversa, como o nome diz, Páginas Entreabertas, é mostrar um pouquinho do livro, como que entreabrir algumas páginas, dar um gosto sobre o que é, dar um tom sobre o livro, como se nós abríssemos uma página e partilhássemos essa página, isso do livro. Então, o livro Canteiros da Utopia é o primeiro livro do selo editorial MON, do grupo de pesquisa MON Morar de Outras Maneiras, que integra também a editora da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. O livro foi lançado em 2020, então a nossa ideia para fazer o lançamento oficial foi, então, fazer esta série de conversas com pessoas que leram o livro e que vão conversar connosco sobre aquilo que mais os instigou, que mais chamou a atenção, que mais gostaram sobre o livro. Começamos comigo, e como eu falei então com essa conversa em família, e depois abriremos para convidados externos. Dizer também que o selo editorial MON lançou no mês passado o livro Construção do Desenho Clássico, do Sérgio Ferro, que fez também... a Silke está mostrando ali o livro. Que vai ter e o Canteiro da Utopia, que nós estamos lançando aqui. Ótimo, obrigada, Silke. Ambos vão ter então esta série de o lançamento neste formato, em série de conversas com convidados sobre o livro, e também está no prelo uma coletânea de dois volumes chamada Moradia e Outras Margens, que reúne vários artigos do MON escritos desde o início do MON, 2004. 2004, não é, Silke? Sim. Então, eu acho que não me apresentei, meu nome é Joana Vieira, eu sou arquiteta, membro do grupo MON, apresentei-me pouco, defendi recentemente o doutorado, orientado pela Silke também, sobre as funções do desenho de arquitetura, que também se toca muito com o tema deste livro que vamos apresentar aqui hoje. O inconveniente desta apresentação em momentos de pandemia e online é que não poderemos brindar, mas ao mesmo tempo também é Silke que não está ocupada a escrever autógrafos ou a tirar fotos, então pode conversar connosco, assim, mais esperto. Você quer falar, Silke? Não, vai em frente. Obrigada, Joana. Então, eu queria conversar com você, Silke, sobre a construção. Você já mostrou o livrinho aí? Eu vou também apresentar agora uma síntese do livro. O livro é uma viagem pelas utopias literárias, por 6 utopias literárias, que a Silke faz procurando não aquilo, procurando como o título dessa nossa conversa é procurando como é que as utopias foram construídas. Ela nos leva a conhecer essas utopias pela lente da produção material do espaço, ou seja, não desse produto final que geralmente é mostrado e enfatizado quando lemos essas histórias utópicas, começando pela utopia de Thomas More, que abre também o livro, que foi escrito em 1516, não nessa totalidade social que nos é dada, mas ela vai descobrir como é que eram os canteiros dessas utopias. Então, eu queria conversar com você hoje, Silke, sobre essa construção geral da narrativa de todo o livro. Porque é algo que não estamos habituados a fazer, nem fora do campo arquitetónico, mas também não dentro do nosso campo arquitetónico, que é não olhar para o produto final, mas olhar para o processo, não olhar para essa imagem total da sociedade que funciona e que é igualitária, neste caso, as utopias quase sempre nos trazem imagens de sociedades igualitárias e mais justas, enfim, em que as pessoas vivem melhor, mas já nos apresentam esse cenário do produto final e nunca de como é que ele foi feito. Enfim, então, Joana, começando a parte boa da conversa, é isso que você falou. Na verdade, o livro é uma espécie de mergulho imaginário e, ao mesmo tempo, histórico.
ele é uma costura feita com um pouco de humor, um pouco de conhecimentos e, né, pesquisas bibliográficas em coisas de historiadores sérios, um pouco de investida na literatura, que o próprio campo arquitetônico já escreveu sobre utopias, e principalmente essa tentativa de olhar para elas a partir da produção, né? E pensar assim, será que esses espaços que estão formulados, descritos, dentro das utopias, poderiam ter sido construídos de acordo com a ordem social que cada utopia propõe, né? Uhum. Então, essa era um pouco a pergunta intrigante da coisa, né? Sim, uma coisa que eu gostava de dizer também é que o livro, eu li o livro, eu amei o livro, é um livro delicioso de ler porque ele consegue fundir essa coisa da maior ficção, se é que podemos chamar, que é uma utopia dessa ficção utópica com a realidade concreta que você vai pegar em cada uma delas. Então, tem esse, essa coisa boa de nos fazer levar e com muito humor também, da maneira como você escreve, e que se vê que é um livro que deu muito prazer de escrever também, que você estava escrevendo com prazer, que é entrar nessas utopias que estavam um pouco distantes também, a última escrita no século XIX, mas você traz de uma maneira muito próxima, nós entramos de uma maneira muito, muito direta e muito próxima e muito viva, torna aquelas histórias vivas. Agora, a outra dúvida, a outra questão que eu queria colocar também é, você fala, você descreve, você conta como é que os canteiros realmente aconteceram nessas utopias, começando pela Thomas More, que eu vou falar mais aqui hoje. Como é que você descobriu, ou como é que você desencobriu essa história que não é contada? Como é que você descobriu essa informação que nas utopias não aparece? Como é que você chegou lá? Então, na verdade é assim, eu peguei essas utopias, eu não tinha escolhido no início quais que eu ia usar e tal, né? Claro que a do Thomas More, que é, por um lado, a primeira que inaugura o nominho Utopia, o cara realmente foi, assim, criativo, ele inventa um monte de nomes, inventa todo um gênero, no fim das contas, né? E ele está exatamente na soleira do capitalismo, da transformação da produção do espaço e da transformação da sociedade em geral. Quando eu falo soleira, é claro, o livro foi publicado em 1516, não significa que, né, foi naquele momento, mas no século anterior isso já é bem forte, inclusive na produção arquitetônica, mas ali está exatamente essa fase de transição. A chamada América tinha acabado de ser descoberta, como se dizia, né? O novo mundo tinha sido descoberto, e, enfim, então tá, estou lá lendo esse negócio. E aí, quando você começa a olhar com olhos de quem procura algum indício sobre a construção, pequenos detalhes chamam a atenção, né? Assim, coisas que a gente geralmente passa batido. Então, no caso da narrativa do Moore, é estruturado assim. É um viajante que ele, Thomas Moore, teria encontrado. Esse cara chama Itlodeu, que é também uma espécie de chacota, sabe? Chacota para eruditos latinos, que é um cara assim, nonsense, um cara que só fala bobagem, né? São sempre piadas escondidas, assim, piadas para quem sabe aquele mundo erudito do Thomas More. E esse sujeito, ele teria, então, participado das viagens do Américo Vespúcio. Daí também você já vê logo, tem toda essa articulação com a descoberta do Novo Mundo, a colonização, etc. E ele chega num lugar, que é essa ilha de utopia, como ela é chamada, e ele encontra uma situação, ele conta como que as pessoas vivem, como é que elas são organizadas, mas em determinado momento também ele conta qual teria sido a origem, a história
desse lugar. Tá? Então, a história começa com que o rei, eu não vou saber repetir literalmente, mas um rei, né, um poderoso antigo, lá dos tempos da Grécia Antiga, da Roma Antiga, teria chegado nesse lugar, e o que ele encontrou é uma turba rude e agreste, nessas palavras, de nativos, e uma península. E aí a primeira coisa que ele fez, esse rei Útopos, chega com um exército. E aí ele menciona muito en passant, quase que a primeira coisa que o rei Útopos fez, depois que ele subordinou a turba agreste e rude de nativos, coitados, foi mandar cortar o istmo. Ou seja, na realidade, ele chegou num lugar em que tinha uma península e a primeira coisa que ele fez foi mandar cortar o pedaço de terra que ligava a península ao continente e, consequentemente, criar a ilha de Utopia que nem existia antes. Aí eu pensei, nossa, nunca, assim, eu já tinha lido o livro antes, mas eu nunca tinha reparado isso. Eu falei assim, bom, o que terá sido isso? Ele descreve, fala o tamanho do canal, né? Itlodeu fala o tamanho desse negócio. É uma obra assim absurda, imensa. E eu comecei a comparar, e na realidade é como se o Canal da Mancha, ou seja, a Grã-Bretanha, a separação entre a Grã-Bretanha e o continente europeu tivesse sido feita manualmente, por mãos humanas, né? Então, eu pensei, poxa, será que alguém escreveu sobre isso? Comecei a fuçar. E aí eu descobri que nas edições iniciais da Utopia, o Erasmo de Roterdã, que era um super amigo do Thomas More, ele tinha escrito glosas ou marginálias na edição. Inclusive, ele providenciou muita coisa dessa edição. Ele era, acho que, o cara mais... ele tinha mais expediente, por assim dizer. Ele era um cara mais do mundo. E ele põe glosas, e aí ele fala assim, uma obra maior que o corte do istmo. O istmo em maiúscula. Eu pensei, o que significa isso, né? Raios, assim, isso parece... E fui procurar um pouco mais, e no final das contas, toda a questão é em torno do corte do istmo de Corinto, que era Eu o posso istmo que citar? liga a... Eu tinha aqui. Pode. Assim a gente já entra um pouquinho também nesse ambiente do livro. Só contando, quando o Itlodeu chega à Utopia, como você conta, ele está em 1500, não é? Mais ou menos na época na época em que o Thomas More escreve, mas ele conta isso que tinha acontecido no século III a.C. Portanto, a Utopia já tinha essa história de 1700 anos, então. Ele encontra a sociedade estável e estagnada, como você mesma diz, não é? Mas assim o que vai pegar toda essa história do canteiro desde a fundação da cidade, que tinha acontecido no momento em que no Ocidente estaria o Império Romano. E então começa precisamente pelo corte do istmo. Portanto, na verdade é uma península, era uma península e vira uma ilha. E diz então, diz assim, cortes do istmo. A origem dessa ilha é um mega empreendimento de construção e territorialização. No tempo de Thomas More e Erasmo, o istmo de Corinto ainda ligava a península do Peloponeso à Grécia continental. A expressão cortar o istmo havia se tornado sinónimo de tarefa impossível já na antiguidade, depois que Periandro, Alessandro o Grande, Demétrio, Júlio César, Calígula, Nero e Herodes Ático, um após o outro, falharam nesse intento. Portanto, a ilha começa já com esse mega empreendimento, não é? E continua, exceto pelo corte do istmo, Itlodeu não explica como e por quem essas obras foram feitas. Mas ele diz que as cidades seguem uma configuração urbana que o próprio rei Utopos teria definido. Isso significa que antes de se tornar o melhor estado de uma república, onde todos são quase iguais,
A ilha foi um grande canteiro de obras brutas, com um planejador geral, um staff de técnicos militares e um batalhão de trabalhadores sujeitos ao seu comando. Como nada indica que as técnicas fossem mais avançadas do que as romanas ou as da Europa renascentista, as obras implicaram sacrifícios, tarefas duras, insalubres, repetitivas, exaustivas. Além das construções em si, houve movimentos de terra, grandes pedreiras, corte e processamento da madeira, operações complicadas de transporte, abastecimento de água para os canteiros, sem falar nos itens necessários à própria sobrevivência dos trabalhadores. Itlodeu diz que essas construções infraestruturais são sólidas e bem feitas, mas apenas isso. Rematando aqui, mais do que um feliz mutirão, o canteiro deve ter sido um campo de trabalho forçado, que habituou os novos súditos à obediência. Talvez tenham ocorrido levantes, porque afinal se tratava de povos acostumados à guerra. Mas Itlodeu não menciona isso. Sim. Isso é um pouco a sua viagem pelo canteiro, de como é que seria. Eu acho que tem que explicar assim, que nada disso está escrito no livro do Thomas More, na Utopia. Lá está só escrito: Utopos mandou fazer o corte, e era uma obra maior do que o corte do Istmo, que ninguém tinha conseguido naquele momento. Na verdade, o Golfo, o canal, né, o canal de Corinto, ele só é feito lá no final do século XIX. Então, em 1500, era uma obra assim, considerada impossível, e parece que o pessoal usava essa expressão para dizer de uma coisa impossível. Sabe, igual a gente fala quadratura do círculo, ou achar pelo em ovo, esse tipo de coisa. Era cortar o istmo, querer fazer alguma coisa que não tem jeito. Então, na realidade, ele faz esse jogo de palavras, mas eu levei a sério, assim, né? Tipo, falei, bom, se é isso, e aí comecei a procurar como teriam sido as obras de determinados canais que foram abertos na Europa, nessa época ou antes dessa época. E é um trabalho absurdo, assim, a quantidade de gente, a dureza do trabalho e tudo isso, né? E os próprios trabalhos, as próprias obras romanas também, como as vias, né? Ele diz que a Ilha de Utopia tem 54 cidades e todas elas são bem distantes umas das outras. Tem muralhas, né? Tem todas muralhas. E todas têm estradas que ligam umas às outras, e a Ilha de Utopia tem muitos rios, e todas as conexões existem, portanto, tem muitas pontes. E aí eu fui, na verdade, completando. Bom, se tem isso tudo, então deve ter tido uma obra depois que o Tupos chegou lá, né? Quer dizer, não só a obra do corte do Istmo, como todas as outras obras. E tudo que a Joana... Né, tudo que você leu, Joana, na verdade, são preenchimentos dessa suposição com fatos históricos ou da época do Thomas More ou da época em que o próprio Thomas More situa o início de Utopia, que são dados históricos, né? Não são dados simplesmente imaginados, mas... E depois, mais tarde, quando a ilha já está estagnada, ele menciona, né, que são pouquíssimos trabalhos de reparos e tal, as pessoas conservam suas casas muito bem, tudo isso. E aí eu fiquei imaginando um pouco como teria sido a vida social, a distribuição do trabalho, o modo de produção. Bom, no início, já sabemos, campos de trabalho forçado. Depois, no meio, o que aconteceu para construir essa infraestrutura e essas cidades? E lá no final, assim, e o que teria acontecido com as pessoas que gostam de construção? Eu sou uma das pessoas que gosta de canteiros. O que teria acontecido com elas nesse meio tempo, sabe? Então, em alguns casos, você pode dizer, o primeiro momento era trabalho forçado total. Tem uma fase de transição que eu fico imaginando de muita atividade, as pessoas construindo as cidades, as casas e tudo, mas nessa altura do campeonato, o rei Utopos já tinha morrido e a coisa se tornou uma república, porque ele só entra em cena para preparar isso, né? Cenário. E no Já final agora, a estagnação. você fala que você faz sempre essa ponte entre a realidade, você faz sempre
essa ponte entre a realidade histórica, aquilo que se conhece histórico, a realidade concreta desse processo vivo, não é? E você também conta que quando que o Thomas More fixa, ou que o Rafael Itlodeu, que contou sobre a ilha, fixa o início da ilha em 244 a.C., penso que ainda era a península, que coincide também no Império Romano com o reinado do Agis IV em Esparta, que também tentou uma reforma de terras da propriedade contra umas famílias poderosas e que acabou sendo decapitado por isso. Enfim, há sempre este paralelo entre a história utópica, a realidade e depois a realidade ainda mais viva de pessoas que vivem, que constroem, que habitam, que sentem, não é? Que são criativas, mais ou menos, que podem participar mais ou menos do processo. O que eu acho muito legal nessa coisa, Joana, ou nessa possibilidade de explorar essas narrativas históricas é pensar assim, não só naquilo que foi ou supostamente foi, a gente também nunca sabe, porque a história é escrita ou a historiografia é feita de uma maneira muito enviesada, né? Ela é sempre história dos vencedores, história, enfim, o que todos sabemos. Mas pensar isso pelo filtro das utopias, de certa maneira, ou pelo complemento das utopias, é uma espécie de história do desejo, uma história de desejo coletivo, em boa parte, né? Porque, caso contrário, essas narrativas, se elas não tivessem alguma ressonância em algum público, elas teriam desaparecido a essa altura, provavelmente, ou a gente nem daria notícias. Então, é curioso como que nas utopias, ou pelo menos essas que eu pensei, né, ao longo do tempo, como que a situação histórica muda, mas também o vislumbre que se consegue ter do que poderia ser, do que seria uma transformação social radical, ou do que poderia ser essa outra sociedade, essa outra maneira de habitar o planeta coletivamente, né? Enfim, o que se ousa desejar em cada situação. E eu acho que, como eu tenho uma convicção assim de que a gente não vai conseguir mudar a maneira de habitar esse planeta se não for via produção do espaço e não simplesmente via produtos espaciais, como se eles fossem um cenário de certo jeito de sociedade que a gente imagina. Não, o que importa é a própria produção, é o processo, se você quiser, é o processo que leva até lá, mas o processo que necessariamente continua, né? Então, quando você pensa utopia, ou uma utopia como um lugar que é todo maravilhoso, todos são iguais, todos são livres, todos são isso, e o espaço combina perfeitamente com isso, mas aí vem a pergunta assim, Como? quem fez esse Como é que espaço? se Como fez? se chegou até lá, Como né? se chegou lá? É, Claro. esse espaço incrível que é descrito, né, e todas as utopias descrevem um espaço, assim, eu não conheço Uhum. nenhuma que não tenha essa Sim. transformação, não só social como também espacial. Aí você pergunta assim, esse espaço, seria possível produzir esse espaço dentro do regime ou dentro da ordem social que a própria utopia propõe? E a resposta quase sempre é não, sabe? Como no caso, sei lá, no caso da Ilha de Utopia, que é, né, supostamente um lugar em que as pessoas são bastante iguais, não tem hierarquias, Uhum. tem Sim. representantes que vão se revezando, as O pessoas... trabalho de escravo, inclusive, é considerado uma benesse, não é? Quem fica escravo é uma forma de evitar a pena de morte, não é? Mas depois a gente vê que a construção em si, o trabalho de construção é eclipsado. É, Eu queria te perguntar também, se e ao mesmo... sim, sim, sim. Você ia dizer? Não, eu só estou falando, ele é, por um lado, você tem esse trabalho horrível do início, né, um trabalho muito duro do início, mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando, nessa fase intermediária, teve muitos trabalhos criativos também, trabalhos Sim. excitantes, coletivos, legais, que depois, quando chega no final, na configuração que o Itlodeu encontra, quando ele visita a ilha, né,
a ex-península, é tudo muito paradão, sabe? É tudo muito sem, as pessoas não inventam muito, é um pouco, tem um astral de monastério mesmo. Sim. E eu fiquei imaginando, sabe, que algumas pessoas que gostam de canteiros e gostam de invenção, Aqueles que gostam inventam moda, como do se que o fala, os Marx pianistas. inventam moda, exatamente. Como eu Sim, falei, né, a coisa mais fora de moda lá é a própria moda. própria Então você não moda. pode, um negócio de ficar o mundo sempre igual, conservado num certo estágio. E eu fico imaginando que algumas das pessoas que gostavam da fase intermediária de muita invenção podem ter ficado bem tristes Sim, nessa fase de estagnado. estabilidade total, Sim. sabe? Em que a coisa chega, né? O que é o objetivo da coisa. O tempo está voando e esta frase aparece sempre, mas eu queria também falar ainda em duas coisinhas. Eu tinha aqui também, queria falar sobre essa fase intermediária, os canteiros de segunda fase, que achei apaixonante também. Mas queria agora pegar nisso que você falou sobre que no fundo eu vejo este livro como sendo quase um livro de história da arquitetura e não por acaso o início é com a utopia do Thomas More. Há uma breve excursão a Sforzinda também, que é a cidade ideal do Filaretes, que foi pensada ou escrita, desenhada há 50 anos antes, e que marca mesmo esse início, não é, dessa gestão e do controlo do canteiro por um arquiteto, enfim. E o Mário Carpo, você cita também, que fala que o Filareto está mesmo a meio caminho entre esse desenho como comunicação, em que no canteiro existia a primazia da comunicação verbal, que depois passa para uma comunicação visual e para um desenho que se vai impor sobre a obra. Eu fiquei pensando, você acha que este livro pode ser... e você falou, eu gostaria de ter aprendido a história assim. É uma história muito mais interessante do que aquela história dos estilos ou uma história menos viva, que ainda nos ensinam muito, não é? Que é esta é a história do processo, a história do canteiro, a história das dinâmicas, como as coisas se faziam. A gente pode ver este livro como também um livro de história, que conta a história da arquitetura de outras maneiras, que não a história que a gente tem. Ou pelo menos ele dá umas pistas para isso. Esse negócio do filarete que você mencionou, eu acho muito impressionante, assim, como que tudo que diz respeito a canteiro ficou enterrado, soterrado na nossa historiografia convencional. Então, o filarete, ele é mais conhecido, né, que, enfim, muita gente deve ter ouvido falar, por uns desenhos que vêm junto com o texto dele, que na verdade foram feitos por outra pessoa uns 20 anos depois, e alguém que provavelmente não entendia muito de canteiro. Mas o texto propriamente dito, ele tem uma coisa assim um pouco... tem uma construção de uma narrativa fictícia, mas que ao mesmo tempo reflete muito do que o Filarete gostaria que acontecesse. E o canteiro, que ele então narra como que teria sido a construção de uma cidade ideal, né? Embora ele não fica lá falando da ordem social dessa sociedade. E essa cidade de Esforcinda, é ele, arquiteto, que resolve tudo junto com seu príncipe. De fato, na época, ele trabalhava lá para o Francesco Sforza, né? Por isso a cidade chama Sforcinda, não sei italiano, então tudo bem. E tem um trecho enorme onde os dois, o príncipe e o arquiteto, nada mais fazem do que discutir como será organizado o canteiro a partir daquele desenho absolutamente grandioso que eles tinham feito. É preciso dizer, talvez, que a Itália estava, em certo sentido, mais adiantada do que a gente poderia dizer, adiantada em termos da trajetória que o campo arquitetônico fará, né, a partir daí. E na Itália era muito mais comuns os desenhos do que eram, então, na Inglaterra. Por isso, eu acho que é interessante, assim, bastante comparável. E aí, o que eu digo, meados do século XV na Itália com início do século XVI na Inglaterra. Nesse aspecto, obviamente. Não em todos os outros, não, nem sei todos os outros. E esse cara, então, esse
o filarete fictício lá, o arquiteto fictício da historinha do filarete, ele fica discutindo com o príncipe como é que nós vamos fazer esse canteiro mega, também é um canteiro enorme. Tem, assim, se não me engano, 12 mil mestres, 86 mil serventes, 6 mil fazedores das junções entre as áreas de 2 mestres, que é para separar eles e não dar conflito. E tudo, assim, é uma enormidade de tijolo, de pedra, de ferramenta, de tudo. E ele vai descrevendo a logística disso, como teria sido feito. E ele descreve, aí eles chegam assim, como que a gente vai fazer esses mestres e serventes, esses trabalhadores obedecerem? E o príncipe fala, eles têm que trabalhar todos a um só tempo, como quando se dança. Sabe aquele negócio, todos Sim, dançando sim, assim, sim. igual, né? Sim, Igual um ritmo de trabalho de, sei lá, sim. exatamente como a gente conheceria Credenciado. numa fábrica moderna, Sim, ou né, enfim, uma linha de produção sim. cadenciada. E aí, tá bom, qual vai ser, como é que a gente vai fazer para obedecer? E o príncipe fica com medo, ele fala, é muita gente, eles não vão obedecer aos supervisores, que são poucos, e não vão. Aí o arquiteto fala, príncipe, você precisa ir lá na obra para impor respeito. E o príncipe tem medo, ele fala assim, não, eles não vão me obedecer. E o arquiteto sugere, não, você coloca seu exército para tomar conta da obra. E qualquer um que sair da cadência vai ser morto. Simplesmente isso. Quer dizer, são coisas que eu nunca vi ninguém comentar sobre. Eu também não sou super especialista em filarete, não conheço tudo que foi publicado. Mas, assim, na nossa cultura arquitetônica, né, um pouco essa cultura de insider, muita gente sabe, já ouviu falar em filarete, já viu os desenhos e nunca nem sequer se menciona. Sabe, todo mundo conhece aquela cidadezinha octogonal que ele desenha, né, o que está lá representada, mas eu nunca tinha nem ouvido falar que, de fato, existe essa conversa longa dos dois sobre como reprimir um tipo de mestres de obra que ainda eram relativamente autônomos e de quem eles dependiam, né. Então, é isso. Acho que nosso tempo já acabou, Joaninha, para essa primeira tentativa. Eu só queria fazer mais uma, mas já não dá tempo, pronto. Acho que vale a pena mencionar que a gente vai fazer outra semana que vem, talvez tecnicamente um pouco Vai ser melhor. melhor, a gente promete. Estas conversas vão ser às terças, às 5 horas. Na próxima semana, a Silke vai conversar com o Frederico Burnet, de São Luís, da Universidade Estadual do Maranhão. E o tema também vai ser sobre como se pesquisam coisas inexistentes, ou seja, estes canteiros que não existem. E pronto, esperamos. Na verdade, a proposta do Fred foi, assim, partiu dele, né? Sobre como se pesquisam temas inexistentes, ou seja, como é que você constrói um assunto que na realidade não existe, né? Não tá posto. Tá bom, Joaninha. Então, obrigada. E obrigada a quem nos está vendo aí. obrigada.